sempre conseguimos ler ou escrever textos com absoluta coesão gramatical. Mas, Natália, o que é coesão gramatical? É quando os termos são usados de forma correta, no seu sentido literal, obedecendo às regras da gramática. Sabem aquele texto que foi escrito todo certinho, todo perfeitinho, seguindo todas as regrinhas da gramática? Este é um texto coeso. Mas, com frequência, vemos textos que não são bem assim, pois eles possuem algumas ironias, alguns exageros, omissões de palavras. E neste texto acabamos encontrando uma forte presença das figuras de linguagem. São muito cobradas em provas de concurso público e de vestibular. Então, vamos conhecer essas figuras de linguagem? Vem comigo! As figuras de linguagem, pessoal, são expressões usadas para dar aquele ar diferenciado aos textos, sabem? Muitas vezes, quando o escritor se utiliza das figuras de linguagem, é porque ele quer tornar o texto mais expressivo, ele quer dar um significado que muitas vezes vai além do que normalmente é usado, né? Vai além do sentido denotativo, que é aquele sentido literal, aquele sentido que a gente encontra o seu significado lá no dicionário. As figuras de linguagem são divididas em 4: figuras de pensamentos, figuras de palavras, figuras de sintaxe ou construção e figuras de som. As figuras de palavras, elas estão ligadas ao significado das palavras e à alteração de sentido que elas apresentam no texto. São elas a metáfora, a metonímia e a catacrese. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes, na qual o conectivo comparativo fica subentendido. Então, nesse exemplo aqui, amor é fogo que arde sem se ver. A gente sabe, né, pessoal, que amor e fogo não são a mesma coisa. Aqui nós temos um conectivo que está subentendido, que é o conectivo como. Amor é como fogo que arde sem se ver. Esse conectivo é um conectivo de comparação. Como ele está subentendido nessa frase, a gente tem aqui uma figura de palavra chamada metáfora. Mas quando a gente tem o conectivo ali aparecendo, né, se nesse caso estivesse escrito amor é como o fogo que arde sem se ver, nós teríamos uma figura de palavra chamada comparação. Comparação também é uma figura de palavra, ok? Com certeza vocês já devem ter escutado, gastou rios de dinheiro, né? Também é uma metáfora essa expressão. Ela gastou tanto, ou ele gastou tanto, que dá para comparar um rio, né? O tanto que ele gastou, o tanto que ela gastou. Então isso também é uma metáfora, né? Gastou rios de dinheiro. A metonímia acontece quando uma única palavra é usada para substituir outra que representa algo maior. Mas nesse caso precisa existir uma relação entre estas palavras. Então olhem esse exemplo. Beatriz foi ao médico fazer uma consulta de rotina. Beatriz não foi a pessoa do médico, né, pessoal? Ela foi ao consultório do médico. Então aqui a palavra médica, né, médico, essa única palavra, ela está sendo usada para representar uma palavra, uma expressão maior, que é consultório do médico. Isso se chama metonímia. Algumas vezes você vai ouvir falar também, pessoal, da antonomásia ou perífrase. Ela é uma variante da metonímia. Ela tem a mesma função, ela também é usada para substituir uma expressão que a caracteriza. Como nesse exemplo aqui, ó. O rei das selvas é uma figura muito importante do reino animal. O rei das selvas é o leão, né? Então ali a substituição de leão é rei das selvas, né? Isso também é antonomásia ou perífrase. A catacrese é um termo que usamos para se referir a algo que não possui um termo específico. E normalmente, pessoal, esse termo ele não é muito adequado. Mas vocês conhecem aquele ditado? Quando não tem tu, vai tu mesmo? Pois é, isso se encaixa bem para catacrese. E veja esse exemplo aqui. Aqueles rapazes embarcaram no trem. Embarcar é um verbo que a gente normalmente usa para dizer que a gente vai entrar num barco, né, pessoal?
Só que hoje em dia não existe um termo específico para dizer, por exemplo, que tu está entrando num trem ou que tu está entrando num avião. Então, se usa o mesmo que é usado para entrar no barco, né? Embarcar. Estão gostando dessa aula? Então, deixa aqui embaixo nos comentários para mim, eu quero saber o que vocês estão achando. E não se esqueçam, deixa aquele likezinho também. Bom, vocês viram aí as figuras de palavras, certo? Agora a gente vai ver as figuras de pensamento, que são aquelas que apresentam ideias, que fazem surgir pensamentos novos. Elas apresentam sentido figurado ou simbólico, e são elas antítese, paradoxo, ironia, prosopopeia, eufemismo e hipérbole. A antítese são palavras usadas com sentidos opostos. Não haveria luz se não fosse a escuridão. E aí, pessoal, conseguiram entender o que é uma antítese? Luz, escuridão, né? São palavras com sentidos opostos. Isso é antítese. O paradoxo, parece uma antítese, mas na verdade não são palavras opostas, são um confronto de ideias opostas, né? Como nesse exemplo. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Parece até assim que não tem muita lógica, né? Como que aprendemos, mas não sabemos, né? Isso é um paradoxo. Bom, a ironia eu acho que já é mais conhecida de vocês, né, pessoal? E quando a gente diz algo diferente daquilo que a gente pensou, né? Chamamos de sarcasmo, né? Então vejam esse exemplo. A pontualidade dele é impressionante. Esperei só 2 horinhas. Só 2 horas. 2 horas aqui é aquele atraso, né? Quando a gente vai, às vezes, numa consulta médica, né? E aí o médico é para atender 1 hora e vai atender a gente lá uma ou 2 horas depois. Isso daí a gente usa essa expressão, né? Esperei só 2 horas, né? É uma expressão de sarcasmo, então é uma figura de pensamento chamada ironia. A prosopopeia, ou também chamada de personificação, é quando se atribui características humanas a coisas ou animais. Como nesse exemplo, Molly, a cachorrinha mais fofa, fazia poses para a foto. Né? Então, poses é as pessoas que fazem para as fotos. Né? A gente está dando uma ação de uma pessoa humana para um animal, né? Para um cachorro. Então, aqui é uma prosopopeia, certo? Ou personificação, né? O eufemismo são expressões que usamos para suavizar, amenizar uma comunicação que possa parecer desagradável ou agressiva, como por exemplo essa frase, ela virou uma estrelinha. A gente diz isso para não dizer que morreu, né, pessoal? Ou a gente diz então ela foi para o céu, né, ela virou um anjinho. Normalmente a gente usa essas expressões com as crianças, né, para deixar mais suave, mais, né, não tão pesado, não tão triste, né? E também um outro exemplo de eufemismo que é bastante usado no meio jurídico, né? Ela faltou com a palavra, quer dizer que ela mentiu, né? Então, para não dizer que ela mentiu, se usa essa expressão mais suave, né? Ela faltou com a palavra, mais elegante, certo? A hipérbole é um exagero, é uma palavra ou expressão usada para reforçar um sentido que já é forte ou intenso. Como nesse exemplo, ela estava esperando pela consulta há séculos. Não tem como ela estar esperando a consulta há séculos, né? Então aqui é um exagero, né? Já é para reforçar mesmo, né, a demora, né? O quanto demorou para ela conseguir aquela consulta, né? Para ela conseguir ser atendida, né? O quanto demorou, né? Levou séculos, né? Isso é uma hipérbole, é um exagero. Um outro exemplo que a gente usa bastante, né, de hipérbole é quando a gente diz, ai, tô morta de sede, né? Não, filha, tu não tá morta de sede, né? É só uma expressão exagerada para, né, dar mais ênfase na frase, né? Isso é uma hipérbole. Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente vai ver as figuras de sintaxe ou construção e as figuras de som. Então, não deixa de se inscrever para receber esse vídeo aí em primeira mão, certo? Ah, e aproveita
para surpreender aquele seu amigo que adora usar uma figura de linguagem e nem sabe disso. Compartilhe esse vídeo com ele. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!